tempo. Que bom que você está aqui nessa noite, para que unidos possamos adorar ao nosso Senhor, porque essa deve ser a nossa intenção, né, de nós chegarmos até aqui com um objetivo. E qual é o objetivo? Prestar culto ao nosso Senhor. Então nessa noite, assim como eu, tenho certeza que você veio aqui com essa intenção no seu coração. Então feche seus olhos e vamos nessa noite entregar aqui esse momento para quem é devido. E quem é devido de receber tudo que nós vamos fazer aqui, seja os louvores, sejam as palmas, seja tudo que for feito aqui, que seja para o Senhor, porque Ele é o centro de tudo e de todas as coisas, e que nós venhamos entregar de fato o nosso coração para o Senhor. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então nessa noite, se você e eu buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor vai permitir que nós venhamos acessar Ele, e que nós possamos nessa noite ter uma experiência maravilhosa com o nosso Senhor, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós estamos aqui unidos no Teu nome. Nós estamos aqui, ó Pai, porque nós reconhecemos que foi pela Tua graça, pela Tua misericórdia, a qual nos alcançou, e por isso nós podemos aqui nessa noite nos reunir para prestar culto ao Senhor, para prestar louvores ao Senhor aqui. Então nessa noite, meu Pai, assim como cada um de nós que chegamos aqui, Senhor, aqueles também que hoje não podem estar aqui por algum motivo, Senhor, que o Senhor nos alcance agora nas suas casas, nos seus trabalhos, seja onde que eles estiverem. Se porventura, meu Pai, alguém desanimado, alguém, meu Pai, desacreditado, que a sua fé tem sido minada mediante a lutas, dificuldades, circunstâncias, que nessa noite possa ser alcançado. Assim também, ó Pai, se alguém no nosso meio se encontra, meu Pai, nessa situação, que às vezes, meu Pai, tem se sentido fraco, tem se sentido oprimido, tem se sentido desanimado, meu Pai, que nessa noite, através do Teu Espírito Santo, possam ser renovados, possam ser avivados pelo Teu poder. Senhor, nessa noite nós estamos aqui para prestar cultos ao Senhor. Então, meu Pai, os louvores aqui entoados são para o Senhor, aqui as palavras de adoração são para o Senhor, e que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade, e que cada um de nós aqui busque ao Senhor de todo o nosso coração, porque eu sei, ó Pai, que mesmo antes de colocarmos os nossos pés aqui, o Senhor já fazia presente, o Senhor já se faz presente. Então, meu Pai, os Teus olhos estão sobre este lugar, e os Seus ouvidos abertos para a oração que é feita aqui. Então nessa noite, ó Pai, eu tenho certeza que é uma noite, meu Pai, de cura, é uma noite, ó Pai, de libertação, é uma noite de transformação, porque aonde o Senhor está, aonde a Tua presença está, e a Tua presença, ó Pai, está não nesse templo físico, mas ela está dentro de nós. Pai, o Teu Espírito Santo habita dentro de nós. Então, meu Pai, que nessa noite venha se acender em nós essa convicção, essa certeza de que quando nós estamos orando, o céu está ouvindo, de que quando nós estamos aqui, meu Pai, alinhados com o Senhor, tudo aquilo que desligarmos aqui na terra será desligado no céu, e tudo aquilo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Então sobre essa palavra, que é a Tua palavra viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada, ela vai no mais profundo da nossa alma e do nosso espírito. Então, Senhor, nessa noite, ó Pai, que nós possamos entender que o Senhor, ó Pai, está com os céus abertos sobre este lugar e sobre as nossas vidas, e que tudo aquilo que é da Tua vontade será estabelecida aqui nessa noite, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E você que veio aqui nessa noite para adorar ao Senhor, levante as suas mãos e comece a aplaudir o mais forte que você puder, mas vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo ao nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Receba, Senhor, receba, Senhor, é tudo para Ti, é tudo para Ti, toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Espírito do
Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua ao rio de vida aqui, e a verdade do teu reino vem em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua ao rio de vida aqui, e a verdade do teu reino vem em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja, amém? A paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus. Você veio adorar o Senhor nessa noite? Prestar a Ele um culto? Então vamos adorar com alegria, amém? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero, quero tocar, te
frente. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada e a minha saída, dita será. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre Tua provisão, onde eu piser a planta dos meus pés, possuirei. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Tua presença é real aqui neste lugar. 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 Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, amado da minha alma. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei
totalmente a ti. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Junto com os querubins cantando santo, junto com os querubins cantando santo, junto com os querubins cantando santo, santo é o Senhor. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real, tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, amado da minha alma. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real aqui neste lugar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver.
pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glórias, 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 glórias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não me orgulho do que eu vou dizer, mas eu andei afastado dos caminhos do Senhor. Por muitos anos eu andei peregrino nessa terra, mas uma coisa ardia no meu coração: senti novamente a presença de Deus, porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor dele. Mas estar na presença de Deus é diferente de ser amado por Ele. Quando você está na presença de Deus, você pode sentir de perto a batida do coração do Pai. E não existe lugar que você possa estar, que eu possa estar, que substitua a presença de Deus. E a manifestação do Espírito Santo de Deus está aonde Ele é bem-vindo, onde Ele é chamado, onde Ele é buscado. E por isso que nós nos reunimos como irmãos, como igreja, como a noiva do Cordeiro. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga glória, 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 glória. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos chamar a sua presença a este lugar. Nós queremos, com a nossa adoração, fazer o Senhor se levantar do trono e receber com cheiro suave o louvor do nosso coração nessa noite.
Senhor, nós estamos aqui porque nós escolhemos o Senhor. Nós não estamos aqui porque nós somos obrigados, nós não estamos aqui porque nós viemos nos encontrar com os irmãos, nós não estamos aqui porque a igreja é um lugar legal, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós carecemos e dependemos da Sua presença, Pai. Senhor, e nessa noite nós queremos, ó Deus, chamar a Sua atenção, Deus, com a nossa adoração. Nós queremos Te dar glórias e glórias e glórias, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Querido, repita novamente o refrão dessa canção. Mas coloque aí toda a força do seu ser, da sua alma, para que o Senhor olhe para você, glorificando a Ele. Se conecte agora. Esqueça dos seus problemas. Esqueça de tudo que você deixou lá fora. E agora se conecte com o Senhor nessa hora. Imagine o Senhor lá do trono, ouvindo você cantar. Glória, glória, glória seja dada ao Seu nome. O Senhor quer ouvir a sua voz nessa noite, querido. O Senhor quer ouvir o seu coração nessa noite. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, que é digno, que é único, que é o nosso Deus, que é santo, que é incomparável, que é inigualável. Glória seja dada àquele que é, que era e que há de vir. Glória seja dada ao Santo de Israel. Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. E nós, ó Deus, Te entregamos esse período de louvor, mas não vamos deixar de Te adorar. Nós entregamos agora esse momento, Senhor, e que o Senhor receba, Deus, com cheiro suave, as Suas narinas, o nosso louvor e a nossa adoração. Amém, irmãos? Aleluias. Irmãos, boa noite. Boa noite. A paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Pode se assentar, irmão. Amém? Irmãos, hoje eu estou aqui com a oportunidade, de poder compartilhar com vocês uma palavra. E como eu sempre digo, é muito bom estar aqui, é muito bom poder estar neste lugar, compartilhando a palavra, aprendendo, porque quando a gente vem trazer uma palavra, a gente aprende, o Senhor, Ele traz ali também para o nosso coração. E hoje eu quero poder dividir com vocês. Nas quarta-feiras, vocês vão começar a ver uns temas de algumas mensagens mais específicas, para o Senhor nos direcionar mesmo naquilo que Ele tem para nós. E hoje eu estou aqui com a responsabilidade de iniciar aí essas quarta-feiras, com essas mensagens. E hoje eu vou falar sobre proteja o seu lar. A batalha no lar. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte: nós temos as áreas das nossas vidas e nós sabemos que todas as áreas das nossas vidas, elas precisam estar na mão do Senhor. Mas, se a gente está com um problema financeiro, a gente arruma um jeito, a gente resolve, mexe daqui, mexe dali. Daqui a pouco uma hora está ruim, mas daqui a pouco você já resolveu, tá bom.
Na sua vida profissional, se aonde você está trabalhando está ruim, você começa a fazer um curso, ou então você busca uma promoção, ou então você sai do serviço e vai buscar uma outra oportunidade. Se você, às vezes, está num relacionamento, né, que ainda não está casado, e aquele relacionamento ele está te prejudicando, não está dando certo, você termina ali, ou, né, vai para o próximo que o Senhor permitir, né, assim sendo, porque nem sempre, né, os relacionamentos que a gente escolhe de primeiro é o que a gente casa, né? Se você está ruim ali na sua escola, na faculdade, você melhora, se empenha um pouco mais no estudo. Mas, irmãos, quando a gente está com um problema na família, às vezes a gente para. Quando a gente está com um problema na família, às vezes a gente querendo muito ajudar, mas às vezes sem saber o que fazer, aquilo atrapalha o nosso desenvolver. O que eu quero dizer é que as outras áreas da vida, quando você está com problema, aquilo não te para. Aquilo às vezes não te entristece, você continua seguindo. Mas quando nós temos problema na família, irmãos, dificilmente a gente não consegue esboçar uma tristeza, a gente não consegue esboçar uma insatisfação. E quando nós estamos com problemas na família, a gente não pode trocar de família igual a gente troca de emprego. A gente não pode trocar, resolver algumas coisas e tirar algumas coisas, porque a nossa família é a nossa família. E nessa noite, aqui, nós vamos iniciar um estudo, irmãos, no qual o Senhor vai nos ensinar a batalhar pela nossa família. Quem tem alguém aqui em casa que você sabe que precisa de Jesus e ainda não está nos caminhos do Senhor, levanta a mão. Gente, não desista. Não desista. Às vezes pode parecer que aquela pessoa não quer nada, que aquela pessoa não vai seguir, que aquela pessoa você já falou 1 milhão de vezes, mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor quer te dizer nessa noite, não desista do seu lar, não desista da sua casa, batalhe em oração, amém? Lá em João 10:10 fala assim, o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Muitas pessoas associam esse ladrão aqui ao diabo. Nós podemos associar, sim, porque o diabo, ele é o ladrão da nossa alma. O diabo, ele quer simplesmente te envolver de uma forma na qual você se distraia, se afaste do Senhor, desista da fé, desista das coisas do Senhor, para que você perca a sua salvação. Muitas pessoas por aí dizem, uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. Se fosse fácil assim, a gente ia aceitar Jesus, ia se batizar, depois ia fazer o que quiser da vida, viver uma vida errada, de pecado, promíscuo, e quando Jesus voltar, estava todo mundo salvo. Irmãos, nós precisamos batalhar pela nossa salvação. E também precisamos batalhar pela salvação dos nossos familiares. Quem aqui deseja que alguém vá para o inferno? Por mais às vezes que tem umas pessoas, irmão, que tem que pedir misericórdia do Senhor, que às vezes a gente fala assim, meu Pai, mas mesmo assim, a gente não deseja o inferno para essas pessoas, porque o inferno, ele foi criado para Satanás e os seus anjos, que se rebelaram contra Deus, e lá é o lugar deles. O inferno não foi feito para nenhum dos seres humanos. Foi por isso que Jesus foi enviado para morrer para a humanidade, para todo mundo aceitar Ele, ser salvo e voltar para Deus. Mas algumas pessoas não estão entendendo isso, não estão escolhendo isso. E cabe a nós batalharmos nos nossos lares, nos nossos convívios, nos nossos relacionamentos e não abrir mão dessas pessoas. O ataque do inimigo, ele acontece constante na nossa vida. Sabe aquela falta de diálogo dentro de casa?
Inimigo. Sabe aquele sopradozinho no ouvido de que seu marido não te ama, de que seu filho não te respeita? Inimigo. Irmãos, nós, seres humanos, não somos inimigos uns dos outros. Mas o diabo, ele tem usado as pequenas coisas para fazer a gente ter esses atritos de relacionamento. Enquanto isso, o tempo está passando e nós estamos vivendo presos nessas coisas, quando na verdade nós temos que estar pensando em todo o tempo na salvação. Eu sei que tem hora, que seu marido vai te matar de raiva. O meu também me mata às vezes, irmãos. Ele é pastor, mas ele é ser humano. Tem hora que ele me mata de raiva. Ele está escondido aí, depois vai me bater. Não, bater não, irmãos, misericórdia, estou brincando. Só no sentido figurado. Gente, tem hora que às vezes eu fico brava com a Helena, eu fico brava com o Heitor. Isso é normal. Mas o amor, ele precisa superar todas essas coisas. E o amor, irmãos, você não demonstra amor para uma pessoa quando está tudo bem. Porque amar quando está tudo lindo, quando está aquela coisa gostosa, é muito fácil. O amor, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele tudo espera, tudo. E o que o Senhor teve por nós foi amor, porque mesmo sem a gente merecer, Ele enviou o seu Filho para morrer por todos aqueles que pecaram e que tinham as suas almas já entregues a Satanás. E então, irmãos, o que acontece? Nós precisamos começar a identificar dentro das nossas casas a ação do inimigo. Nós precisamos começar a entender aquilo que é de nós e aquilo que não é de nós, porque tem coisa que é do ser humano mesmo. Eu falo que ontem eu estava muito estressada, eu estava muito nervosa por várias coisas. E aí eu já falei, poxa, não vem não que eu estou nervosa. Aí os meninos já ficam assim, ninguém mexe, ninguém encosta, ninguém fala nada, ninguém respira. Todo mundo fica assim, porque eu já avisei, estou nervosa. Então, para mim não fazer nada com vocês, descontar alguma coisa em vocês me deixam quietinha aqui no meu canto. Vou fazer minhas coisas aqui e eu quero ficar quieta. Ontem eu estava num dia ruim, irmãos. Sabe? E seus familiares também vão estar em dias ruins. E a gente precisa começar a identificar essas coisas dentro dos nossos lares, para que nós vivamos em paz e também que nós venhamos mandar esse mal embora. A primeira coisa que a gente precisa ter consciência é: as trevas estão atuando dentro da nossa casa? Por onde que essa treva está entrando? Por onde que esse espírito maligno está entrando, que não está trazendo paz? Irmãos, eu conheço pessoas que trabalham, que não querem voltar para casa, que se pudessem ficavam o dia inteiro, a noite inteira no serviço e não voltava. Irmãos, eu vou para o meu serviço, eu fico contando as horas para chegar a hora de eu chegar na minha casa. Porque a minha casa, mesmo com todos os conflitos que a gente tem, a minha casa é um lugar de paz. E lá é um lugar que eu gosto, que eu amo de ficar. Se eu pudesse, eu ficava só em casa. Mas tem gente que não tem prazer de voltar para casa. Porque chega em casa, o inferno começa. Parece que o inferno é dentro da casa. Mas só que a gente precisa entender e conseguir compreender e identificar as coisas espirituais. Mas, irmãos, como que nós vamos entender as coisas espirituais? Como que nós vamos saber o que é espiritual, o que é não espiritual, o que não é espiritual? Se nós não entregarmos a nossa vida para o Senhor, se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não pedirmos o Espírito Santo de Deus discernimento, nós vamos viver em briga dentro de casa. O tempo inteiro em briga dentro de casa. E a gente precisa identificar. Por quê? A Helena é um bebezinho, vamos dizer assim, apesar de que ela fala cada coisa, irmãos, que parece que ela tem 2 anos, mas parece que a idade mental dela é de 12. Já parece uma mini adolescente. Quando a gente é criança, né, um bebezinho nasce, o que você vai dar para ele se alimentar? Leite. E aqui todo mundo sabe disso que eu vou falar, irmãos. Você vai dar leite. Você não pode já enfiando comida na boca da criança quando ela acaba de nascer. Por quê?
Os órgãos dela ainda não estão preparados para receber, para digerir aquela comida. E é por isso que vai passando o tempo, e aí o médico fala, com tantos meses você pode introduzir isso, com tantos você pode introduzir isso. E também, com Deus é assim, irmãos. Até quando nós vamos ser meninos e não entender e não compreender aquilo que o Senhor está falando conosco? Carol, como que eu escuto a voz de Deus? Muitas pessoas têm dúvida do que é, se Deus está falando, se Deus não está falando. Irmãos, a primeira coisa para você poder entender se Deus está falando com você ou não você pensa assim, eu teria capacidade humana de pensar isso que eu estou pensando? Porque existe coisa, irmãos, que humano nenhum tem capacidade de pensar. Isso é o Senhor falando com você. Outra forma, a Bíblia, irmãos. Irmãos, tem gente, às vezes, que fica esperando um irmão que tem um dom de revelação, vir colocar a mão na sua cabeça, orar em línguas e falar para você tudo aquilo. Irmãos, eu acredito nisso porque várias pessoas já foram usadas para me entregar recados pontuais do Senhor. Mas todas essas pessoas que um dia me entregaram recados pontuais com o Senhor já tinha falado comigo aquelas coisas primeiro na palavra dele. O Senhor, entenda, o Senhor não vai falar algo de você para uma pessoa que você não saiba. Deus não é fofoqueiro. Ele só vai usar, às vezes, um irmão para testificar aquilo que ele já está falando para você. Para você falar assim, nossa, esse irmão, ele não sabia nada disso. Eu orei isso, eu falei com Deus no meu quarto hoje. Eu orei, não tem condições. É realmente Deus testificando aquilo que eu li na palavra. Não tem como, irmãos, uma pessoa vir do nada e falar com você um monte de coisa que Deus não está falando com você. É por isso que quando a pessoa vem falar algo com você, ela tem que testificar aqui na palavra do Senhor. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque tem famílias, irmãos, que estão vivendo problemas porque alguém foi lá e revelou alguma coisa que não foi Deus que falou e a pessoa recebeu e deu maior confusão dentro de casa. Que Deus é esse que revela as coisas para dar confusão? Deus não é Deus de confusão, irmãos. Então nós precisamos buscar a maturidade espiritual para nós entendermos aquilo que está acontecendo de espiritual dentro do nosso lar. Nós precisamos reconhecer, irmãos, a existência de poderes espirituais malignos. Nós precisamos saber, irmãos. Irmãos, o diabo tem agido dentro da sua casa? Por onde o diabo tem entrado, se tem entrado, não estou falando que o diabo está na sua casa não, viu, irmãos? Quem vai identificar isso é você. Mas existem coisas que acontecem dentro de casa, irmãos, que não é normal. Irmãos, Deus não está em briga, Deus não está em confusão, Deus não está em discórdia, Deus não está em nada disso. Mas, Carol, família, nós nunca vamos discutir? Vai discutir. Mas igual ontem nós estávamos falando na célula sobre isso. A Társila estava até falando assim, olha, se uma pessoa é sua amiga de verdade, ela vai ter coragem de virar para você e falar assim, Wendler, isso que você está fazendo não é legal. Não vai nessa que você vai quebrar a sua cara. Agora, se a pessoa vai vendo você fazendo a coisa errada e vai ficando do seu lado, ela é só sua cúmplice. Porque você está fazendo tudo de errado e ela está te apoiando. E é verdade. A Tarsila falou isso e eu fiquei pensando, eu falei sim, e dentro dos nossos lares é a mesma coisa. Às vezes nós estamos vendo um dos nossos familiares caminhando para passos largos ao inferno, e nós estamos falando assim, deixa ele, o problema é dele, ele que vai prestar conta. Mas nós precisamos ser verdadeiros, aqueles que amam e falam assim, olha, esse caminho que você está tomando não vai te levar para um lugar legal. Mas eu já cansei de falar, então fala de novo. Quem sabe hoje ele não vai estar com o coração mais quebrantado, porque cada dia é um dia, né, irmão? Um dia você está mais quebrantado, um dia você está com o coração fechado, mas vai que aquele dia, não desista, reconheça, começa a identificar por onde o inimigo tem entrado. Porque, irmãos, antigamente, eu não sei se tem gente aqui com muitos anos de igreja,
Mas antigamente, às vezes, nas igrejas tinha um culto de libertação. Quem lembra do culto de libertação? Levanta a mão aí para mim. Nesse culto de libertação, muita gente tinha medo do culto de libertação. Porque já era aquelas músicas. Tom, 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 tom. Aquelas músicas já pesadas. Você já entrava, opa, arrepiava. E na hora que o pastor começava a orar, colocava a mão na cabeça, tinha aquele monte de gente que caía endemoniado. E era demônio mesmo, irmãos. E o demônio falava na boca da pessoa que veio para matar, que veio para destruir, que ia acabar com a vida, que fizeram a obra de macumbaria, tá. Eu já vi muito isso no encontro com Deus também. Só que hoje, irmãos, o demônio não está agindo dessa forma, não. Às vezes, a gente está falando e ele vai usando estratégias diferentes, porque antes você orava, ele se manifestava, você mandava ele embora. Agora, muitas pessoas estão com o diabo aqui, ó, na mente. Pensamentos intrusivos, pensamentos pensamentos maus, de que você não vai conseguir, de que você vai se frustrar, de que... Gente, a população está doente, é na mente. E o diabo tem usado a mente das pessoas para possuir a vida delas e destruir a vida delas. E muitas têm ido ao suicídio por causa disso. Porque acha que se morrer vai resolver e o sofrimento vai acabar. Irmãos, e eu estou falando isso daqui com dados, adolescentes tentando se cortar, tentando se matar, porque vai achar que o problema vai ser resolvido e não vai. E às vezes é através de um celular, é através de uma televisão que o diabo tem entrado, é através de uma amizade, é através de uma conversa. E nós, como aqueles que buscam o Senhor, nós precisamos reconhecer esses poderes espirituais malignos. Outra coisa, nós precisamos nos abster da prática do pecado. Isso aqui, irmãos, já foi falado aqui várias vezes. Todo mundo aqui sabe o que é pecado. Quem sabe o que é pecado aqui? Levanta a mão. Até as meninas ali, ó. Que eu já estou cansada de falar. Desobedeceu a mãe, está pecando. Desobedeceu a professora, está pecando. Falou, brigou com o irmão, está pecando. Até as crianças já sabem. Então, irmãos, nós já sabemos. Não cabe cada um de nós ficar apontando um pecado um do outro. Fica falando que você tem feito, que você tem deixado de fazer. Sabe o que nós precisamos? Olhar para dentro de nós e se abster do pecado. Ah, Carol, nunca mais eu vou pecar? Não, impossível, que se você nunca mais for pecar, o Senhor já vai te recolher. Porque enquanto você estiver aqui, você vai pecar. Mas qual que é a diferença, irmãos? É você orar ao Senhor todo dia. Deus, tem misericórdia da minha vida, perdoa os pecados que eu cometi. Oh Deus, olha, hoje eu me excedi, mas o Senhor me perdoa, me ajuda a ter mais paciência. Senhor, me perdoa, porque fulano falou, fulano me magoou, e eu falei mesmo que não deveria falar. Irmãos, e é assim. A forma de se abster do pecado é orar ao Senhor todos os dias e pedir para que Ele tenha misericórdia da sua vida. Pedir para que Ele te livre das ciladas do inimigo para você cair. Então, a gente precisa sair fora dessas coisas. Pecou? Pecou. Pede perdão. E tenta não repetir mais as mesmas coisas. É isso. É igual eu falo. A pessoa está na sua casa. Faz a mesma coisa sempre. Me perdoa, por favor. Perdoa. Amanhã está fazendo de novo. A pessoa se arrependeu? Melhor que não pede perdão. Mude de atitude. Porque aí, o que vai acontecer? Você vai provar muito mais para o seu familiar que você está querendo uma mudança. Do que toda vez que você errar pela mesma coisa, você pedir desculpa. Não pede desculpa, não pede perdão, não. Muda de atitude. Então, o pecado, irmãos, é isso. Tem que ser um acidente. Você pecou, cuida para não fazer mais. Você mentiu? Você tem dificuldade em falar a verdade? Então, você fala assim, a partir de hoje eu não vou mentir mais. Quando você ora, você faz esse compromisso, na hora que a mentira vem na sua mente para sair na sua boca, você engole e fala, não vou mentir. Ai, vamos lá, vou falar a verdade.
vou falar a verdade, é isso, isso, isso. Irmãos, é assim que acontece. A mudança, ela precisa de uma posição. A mudança, ela precisa de uma disposição. Então, com o pecado é isso. Não quer dizer que você vai deixar de pecar. Hoje você parou de mentir, amanhã pode acontecer outra coisa. Mas não fica sempre no mesmo pecado, pedindo perdão e fazendo a mesma coisa, porque isso aí já vai cair para a iniquidade. Outra coisa, estejamos atentos à atuação de Satanás. Irmão, sabe a sua fraqueza, ele sabe a minha fraqueza. Ele fica ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, amém? E ele é paciente, irmãos. Ele fica esperando, às vezes você está num momento lá de glória, cheio do poder do Espírito Santo, e ele está vendo, ele fala assim, eu vou esperar um momentinho ali, que o pai dele brigar com ele, que aí eu vou entrar. É assim. Irmãos, o diabo não muda. Ele usa as mesmas estratégias, ele usa as mesmas coisas, ele usa as mesmas mentiras, e as pessoas ainda estão caindo nisso. Eu quero ler com vocês aqui um texto rapidinho, não precisa de abrir não, acompanhe aqui comigo. Mateus 8, vou ler a partir do 5 ao 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo, a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, e ouvindo isso, ele disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vai, como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Amém. Irmãos, aqui está falando criado, mas o que dá a se entender que a relação desse centurião com esse criado era que era um dos filhos dele. Irmãos, esse homem, ele viu Jesus. Ele clamou por uma pessoa que estava dentro da sua casa, que estava paralítica, que estava endemoniada, atormentada. E ele simplesmente chegou até Jesus com o tamanho de uma fé, clamando, pedindo que o Senhor curasse e que o Senhor libertasse ele. E Jesus falou, eu vou na sua casa. Ele era um centurião, e ele não era designado ali como daqueles que eram um povo de Deus. Ele era ali um gentil. E aí, ele falou assim, olha, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, porque eu sou pecador. Eu não sou do povo escolhido. Eu sou pecador, eu sou falho. O Senhor não é digno, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Então, se o Senhor mandar só uma palavra, eu sei que o meu criado vai ser curado. E assim o Senhor fez. E ali o Senhor deixou aquilo, eu creio que o Senhor deixou isso registrado para nós, irmãos. Porque aquele homem estava com tanta fé que Jesus podia sarar aquele dentro da casa dele,
que ele falou assim, não precisa nem do Senhor ir lá. Se o Senhor mandar uma palavra, eu acredito que essa palavra vai encontrar ele e ele vai ser curado e ele vai ser liberto. E aí, irmãos, o que aconteceu? Jesus, esse menino foi alcançado, esse rapaz foi alcançado, foi liberto, foi curado, foi restaurado. E aqui, Jesus enfatiza, eu nunca vi em Israel tamanha fé do tamanho desse homem. Ele falou assim, olha, eu sou um centurião, eu tenho servos, eu falo para eles assim, olha, vai lá, eles vão, vem para cá, eles vão. E se o Senhor der uma palavra, não precisa nem do Senhor entrar na minha casa. Não precisa nem do Senhor ir lá. Se o Senhor só mandar a sua palavra daqui, a sua palavra vai encontrar ele e vai curar e vai libertar. E assim aconteceu. Irmãos, qual é o tamanho da nossa fé para alcançar o nosso familiar? Qual tem sido o tamanho da minha fé, irmãos? Qual tem sido o tamanho da nossa fé? O quão nós temos acreditado que o Senhor realmente vai entrar no nosso lar e vai fazer algo diferente? O quanto nós temos acreditado que Deus vai salvar os nossos familiares, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta. E nós temos olhado as circunstâncias, irmãos, e pela circunstância nós já temos condenado os nossos familiares. Sabe quando a gente condena o nosso familiar, quando a gente fala assim, não tem jeito para fulano mesmo. Não tem jeito, porque fulano não conhece a palavra, fulano não quer saber, fulano... Irmãos, a nossa batalha não é contra carne, não é contra sangue, mas eu te falo, invista tempo de oração pelos seus. Por quê? Só o Espírito Santo de Deus para convencer. Só o Espírito Santo de Deus para convencer. E quem sabe o quebrantamento do coração dele não vai ser hoje. O quebrantamento do coração dele não vai ser amanhã. Não desista de orar, irmãos. O que eu estou falando é o seguinte, eu sei que cada um precisa de uma posição diante de Deus. Mas quando a gente desiste, irmãos, a gente também está abrindo campo para o diabo entrar. Porque uma pessoa que ela está cega espiritualmente, ela não consegue enxergar que ela está sob o ataque do inimigo. Quando uma pessoa ela está cega e não consegue entender que o diabo está levando ela para caminhos que vai levar ela ao inferno, somos nós que estamos com a visão aberta que precisamos orar e interceder. Então a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos fazer para os nossos familiares é intercessão. Repete comigo, intercessão. Esse servo, esse centurião, quando ele chegou diante de Jesus, ele estava intercedendo. A diferença, irmãos, que naquela época Jesus estava na frente dele como pessoa. E hoje Jesus, ele está à sua frente. Dentro do seu quarto, dentro do seu lar, se você começar a orar e falar assim, Senhor, por favor, alcança fulano, Jesus. Eu sei que uma palavra do Senhor vai poder fazer a vida dele mudar. O coração dele está duro. Espírito Santo, quebranta, usa uma pessoa. Não sei, irmãos, com as suas palavras você vai orar, você vai interceder e você vai clamar por essa pessoa. Segundo, irmãos, reconhecer a autoridade de Jesus. Olha a fé desse homem. Ele falou assim, Jesus, não precisa nem do Senhor ir na minha casa. Uma palavra que o Senhor der, eu sei que ele vai ser alcançado. Irmãos, nós somos filhos de um Deus poderoso. E nós, às vezes, nos esquecemos disso, irmãos. A verdade é essa. Porque diante da situação, fica parecendo que Jesus não tem poder. Diante da situação, das circunstâncias, a gente coloca como se Jesus não pudesse fazer aquilo que para nós é impossível. Irmãos, para mim, é impossível convencer qualquer pessoa. Esses dias eu estava conversando com o Washington sobre isso. Porque é tão complicado, a gente cuida de pessoas e tudo.
E às vezes, irmãos, a gente senta, a gente aconselha, a gente conversa, a gente fala, e aí a pessoa vai embora. E escutou tudo aquilo que a gente falou. Passou 5 minutos, a pessoa fez tudo o contrário daquilo que a gente falou para ela. Sabe o que é isso? Nenhum ser humano tem o poder de convencer alguém a fazer alguma coisa, a não ser que ele queira. Por exemplo, eu estou aqui, quero viver a vida errada e tudo e tal, e aí comecei a ter umas amizades e pá. Aí, de repente, um amigo meu vai e me aconselha. Aí, eu, por exemplo, eu estou com um problema no casamento. Eu falo assim, nossa, eu estou com um problema no casamento. Meu marido está assim, assim, assado. Ele não está do jeito que eu gostaria que tivesse e tal. Aí, chega uma amiga e fala assim, separa. Separa, boba. Sabe por quê? Você é tão bonita. Você é inteligente. Olha só para você ver. Se você largar ele hoje, minha filha, vai ter uma fila de homem te querendo. Aí eu ouvi o que a minha amiga falou, mas isso já estava no meu coração. Aí eu vou e faço o que a amiga falou, porque aí depois eu vou poder jogar para ela aquilo que eu queria fazer. E aí eu falo assim, nossa, mas a minha amiga me aconselhou de eu separar do meu marido, agora eu estou arrependida. Irmãos, a gente só faz uma coisa que um ser humano manda, porque a gente já está querendo fazer aquilo. Quer seja bom, quer seja ruim. A gente só faz porque aquilo já estava no nosso coração. E aí vem um e sopra, né? Aquilo ali para você fazer, ainda mais quando é coisa errada. E aí, se não for o Espírito Santo de Deus para convencer a pessoa a fazer, a pessoa não faz. Então, o que eu quero te dizer? Alguém só vai ouvir alguém quando for conveniente para ela. Se já tiver, vamos supor, se aconselha a pessoa, não separa, não faz isso, Vira as costas, a pessoa faz tudo o contrário daquilo que você fez. Por quê? O coração dela já está decidido. Então, nós precisamos entender que nós não temos o poder de convencer ninguém a fazer nada, mesmo que aquilo que a gente esteja falando seja bom. Porque, às vezes, tem pessoas que dão conselhos bons. Mas a pessoa já está com o coração querendo fazer aquilo que ela quer, que mesmo que o seu conselho seja bom, ela não vai fazer, vai virar as costas e vai fazer aquilo que ela quer mesmo. Então, é por isso que nós temos que reconhecer a autoridade do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O Senhor, Ele tem poder. Através da nossa fé, o Senhor, Ele pode transformar a vida de alguém. Então, não desista de orar, não desista de pagar o preço e reconheça a autoridade de Jesus. Quando você demonstra essa fé, quando você demonstra autoridade, reconhece a autoridade, o Senhor, Ele age dessa forma. Por que tinha lugares que o Senhor passava e as pessoas não eram curadas? Falta de fé, irmãos. Tinha muita gente ali que tinha fé, mas tinha outros que não tinham, que falava que ele era um falso profeta, que falava que ele não era o Filho de Deus, que falava que ele estava endemoniado. Várias pessoas, e foram essas pessoas que crucificaram ele. Mas mal eles sabiam que eles foram usados para cumprir o plano do Senhor, porque Jesus só foi crucificado. Ele só foi pego pelas aquelas pessoas. Ele só foi à cruz. Para quê? Para ele mostrar que ele era o Filho de Deus, que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. E ele tinha vindo para poder salvar. E aquilo que ele tinha pregado durante todo aquele tempo era verdade. Irmãos, aquelas pessoas não crucificaram Jesus, não fizeram aquilo com ele porque eles quiseram. Até por um momento, até o momento de Jesus estar na cruz e ser morto, eles falaram assim, tá vendo? Vem achar que você vai vir aqui falar o que você quer. Vem achar que você vai vir aqui falar que você é o Filho de Deus. Mostra que você é o Filho de Deus. Eles acharam que eles mataram Jesus, porque Jesus estava mentindo, porque ele estava blasfemando, porque ele estava falando que era o Filho de Deus e não era. Mas o Senhor mostrou isso ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, e eles viram ele ali.
O corpo dele já não estava mais lá. O corpo dele já não estava mais naquela cruz. E ele mostrou que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E posso te contar uma coisa? Tem gente ainda que não acredita. Ele passou o que passou, fez o que fez, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ainda tem gente que não acredita. Mas eu acredito. E você também acredita, amém? E é isso que nós vamos levar por aí até que Ele venha e nos busca. Porque na hora que Ele nos buscar, nós vamos subir e nós vamos falar, tá vendo? Quem não acreditou, se lascou. Falei, irmãos, não importa, nós cremos nisso, vamos viver isso, vamos falar todo dia para os nossos parentes, vamos falar na escola, vamos falar em todo lugar, deixa você ser chato, deixa você ser bobo, deixa você ser fanático, porque do mesmo jeito, quando Jesus saiu anunciando que Ele era o Filho de Deus, Ele morreu ao terceiro dia, ressuscitou, Ele vai voltar, nós vamos subir, quem não acreditou vai ficar assim, E nós vamos falar, tchau, fica aí sem Deus que eu estou subindo. Porque a gente fala, fica com Deus, né? Não, quem vai ficar com Deus somos nós. Irmãos, não desista da sua salvação. Não desista da salvação do seu familiar. 3, supere as expectativas do Senhor. Irmãos, aquele centurião, ele teve tanta fé que ele superou as expectativas de Jesus. Jesus falou, olha, Jesus se admirou ao ouvir, lá em Mateus 8:10 fala, que ele não encontrou em Israel ninguém com tamanha fé daquele homem. Imagina, você orando para o seu familiar, e Jesus lá do trono falando assim, eu não encontrei em Betim alguém com tamanha fé daquele irmão que está tanto clamando pelo seu familiar. Amém, irmãos? Espere o Senhor. Supere as expectativas do Senhor. Imagine o Senhor dizendo lá do trono, que fé, Daniel. Marília, que fé. A Marília tem fé, viu, gente? Vou falar para vocês. Eu também tenho, em nome de Jesus. Irmãos, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir dos nossos familiares. Irmãos, eu tenho irmã, eu tenho sobrinhos, eu tenho tios, eu tenho avós, eu tenho pessoas que não estão na presença de Deus. E eu creio que o Senhor vai alcançar. Eu creio, irmão, sabe, a palavra já foi lançada e às vezes não é o nosso muito, mas a nossa oração, ela pode mudar as circunstâncias, ela pode mudar um ambiente, ela pode mudar a vida de alguém. Amém? E o último. Crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Está lá em Efésios 3:10. Em breve, irmãos, Deus vai esmagar Satanás. E vai colocar ele num lugar onde ele nunca mais vai perturbar a vida de ninguém. Só que o diabo, ele sabe disso. E é por isso que ele tem pressa. É por isso que ele está entrando dentro dos lares. É por isso que ele está no celular. É por isso que ele tem estratégias. É por isso que ele espera a nossa fraqueza. É por isso que ele espera um dia mau nosso. Irmão, você já ouviu essa frase? Para construir a gente demora. Mas para destruir, um tijolinho que você acaba com tudo. O Heitor e a Helena é uma briga só. O Heitor gosta de construir. Ele tem uns negocinhos lá, ele constrói. Ele vai, monta bonitinho, aquela coisa e tal. Com 30 segundos, a Helena vem e fala assim, paf! Joga tudo que ele demorou 10 minutos para montar. E ele começa, mãe, pelo amor de Deus, essa menina só
só destrói as coisas que eu faço. Eu custa construir, ela vem e destrói. É isso. Às vezes você leva, irmãos, uma vida inteira para construir algo. E por causa de um vacilo, a gente pode perder tudo. Então, vamos vigiar esse vacilo, para a gente não perder tudo que a gente construiu até aqui. Porque de uma coisa eu sei, irmãos, está cada dia mais perto. São 2025 anos que Jesus morreu na cruz por nós. É tempo demais. E Ele já está voltando. Mais dia, menos dia, Ele está aí às portas, irmãos. E sabe o que as pessoas têm feito? Até às vezes dentro da igreja, irmãos. Às vezes a gente está vivendo uma vida boa, uma vida confortável. E as pessoas, elas estão querendo esquecer que Jesus vai voltar. Sabe por quê? Só para não perder as coisas boas que está vivendo nessa terra. Falei, meu Deus, eu quero é subir, não ter que trabalhar mais, não ter que preocupar com boleto, não ter que... Irmãos do céu, vai ser bom demais ficar lá só louvando ao Senhor, vendo ali aquela face dEle, iluminando a minha vida, e eu, aleluia, não tem que levantar, não tem que dormir. Irmãos do céu, vai ser bom demais. Só que as pessoas estão achando que o bom é aqui. As pessoas estão achando que o bom é trabalhar, é ter a conta cheia de dinheiro, é viajar. Isso é bom, viu, irmãos? Mas melhor ainda é o Senhor nos levar para uma vida eterna, onde não vai ter mais choro, não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter mais nada. E as pessoas, irmãos, estão esquecendo disso. E muitos estão tentando fazer as pessoas achar que isso é uma mentira, que isso é só uma historinha, que isso é um conto que não vai acontecer. Que Jesus é misericordioso e Ele vai esperar mais. Muita coisa, irmãos, que a gente vê na internet, a gente não pode levar a sério. Ainda mais agora que esse trem de inteligência artificial, falando assim, gente, esse trem de inteligência artificial, daqui a um tempo isso vai dar um problema. Porque eles vão conseguir fazer a gente achar tanta coisa que não é verdade. O que é mentira se tornar verdade. Porque a tecnologia, irmãos, ela vai avançando. A tecnologia, ela vai seduzindo o homem de uma forma que, se a gente não tomar cuidado, a gente esquece de Deus mesmo. Então, irmãos, é isso. Vamos orar aqui. Levante-se do seu lugar, venha até aqui à frente. Juliana e os meninos, meninas. Nunca pare de lutar, irmãos. Um dia ainda, eu não fiz isso aqui. Eu vou poder contar o testemunho, a história da minha família. É muito grande. Mas um dia eu vou pedir a pastora Natália para mim poder contar para vocês. Mas, resumidamente, eu tive uma família destruída. Quem me conhece aqui sabe. Eu acho que quem está aqui, que me conhece dessa época, acho que é mais a irmã Cida. E eu vou falar para vocês um negócio. Foi... A Cristina é o que sua? A Cristina é o que sua? Sobrinha. A sobrinha da irmã Cida foi usada na época, lá na igreja quadrangular, que eu era de lá, para me entregar um recado da parte do Senhor, que o Senhor já tinha falado comigo na minha casa, através da palavra. Os meus pais, irmãos, eles estão aqui. Depois eu vou poder contar mais assim para vocês. Eles se separaram. Eu tinha 16 anos quando isso aconteceu. E quando eles se separaram, foi uma tristeza muito grande na minha casa. E a gente era da igreja católica. Irmãos, eu sempre fiz tudo na igreja católica. Eu cheguei até dar aula de crisma lá. E do mesmo jeito que eu sou aqui na igreja evangélica, eu era lá na igreja católica. A gente sempre foi muito de fé, a gente sempre seguiu, né? Minha avó, ela era muito católica e foi a gente foi seguindo. E aí, quando isso aconteceu, eu senti uma dor tão grande no meu coração. Só que eu ia para a missa
E eu não conseguia sentir que esse aperto que eu tinha no coração, essas coisas, não saía, porque eu não sei explicar o porquê. E aí um dia lá na minha casa eu falei assim: Deus, eu vou naquela igreja de crente que tem lá na esquina de casa para cima, porque diz que crente ajuda os outros. Então eu vou lá. E eu fui, irmãos. Desse dia que eu fui, eu nunca mais saí da presença do Senhor. E lá eu fui cuidada, lá eu fui amada, lá eu fui honrada. E num desses dias o Senhor usou ela para falar comigo: olha, o Senhor te viu chorando na beirada da sua cama, pedindo a Ele que restaurasse a sua casa. Eu quero te dizer que não vai ser fácil, mas Ele vai te levantar como uma coluna na sua casa e você vai ver a restauração da sua família. Não foi fácil, irmãos. Os meus pais, eles ficaram 7 anos, parece até a história da Bíblia, né? 7 anos separados. O meu pai chegou a ter uma outra mulher que morava na nossa casa, e a minha mãe chegou a morar com uma outra pessoa, e eles viveram 7 anos separados. Quando passou 7 anos, o Senhor fez um reboliço que trouxe a minha mãe de volta. Não foi fácil, mas hoje ele está aqui. Vocês vão fazer quantos anos de casado? Tirando 7. Contando 7 também. Quantos anos de casado? 40 anos, irmãos. 44. E foi tão assim, porque eu falo, e eu estou falando meio assim, porque a gente estava olhando os documentos e tudo que a gente precisava consertar, né? E nem para conseguir separar no papel, os dois separou, você acredita? A pessoa foi lá, o advogado foi lá, começou a fazer o divórcio, que não conseguiu fazer divórcio nenhum, e o trem ficou parado. E depois de tudo isso, irmãos, aquilo que o Senhor me falou através da vida daquela mulher e através da palavra de Deus, aconteceu. E hoje, já tem o quê? Uns 20 anos que isso aconteceu, né? Tem, uns 15. Já tem uns 15 anos que minha mãe voltou para casa. E eu estou podendo aqui contar que o Senhor um dia falou comigo através da Bíblia, usou uma pessoa para testificar e falar para vocês que eu não desisti da minha família e hoje a minha família está aqui. Então eu quero te dizer, não desista da sua família. Independente de qualquer situação, se é vício, se é separação, se é o que for, o Senhor, Ele tem o poder de mudar a história de cada um de nós, amém? Então agora, vamos orar ao Senhor? Coloca aí na sua cabeça. Agora você não vai orar para você não, hoje você não vai orar para você não. Você vai orar para aquele familiar que você sabe que precisa. E às vezes, irmãos, a circunstância, ela faz a nossa fé diminuir. A circunstância, ela faz paralisar a nossa fé. E aí a gente para de orar e o que está ruim fica pior. Entenda, não é que você vai convencer aquele familiar, mas a sua oração, ela tem poder no mundo espiritual de mover muitas coisas. Saiba que a decisão é do seu familiar, mas a sua oração, ela tem muito efeito. E quando você ora, aquilo é jogado no mundo espiritual e Satanás, ele é combatido através da sua oração. Então, por isso agora, eu quero te dizer que não vai ter decepção com a igreja, não vai ter decepção com o líder, não vai ter mentira, não vai ter divórcio, não vai ter nada que impeça do seu familiar chegar à presença do Senhor. Nós vamos orar aqui, irmãos, e nós vamos pedir que todas as cadeias sejam quebradas. Que em qualquer área que Satanás estiver prendendo os nossos familiares, nós vamos declarar agora, pelo nome de Jesus, que Satanás solte essas algemas. Tem jeito sim. Tem jeito sim, irmãos. O
Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais aquilo que a gente pede, aquilo que a gente pensa. Então comece a orar agora aí nesse lugar. Fala o nome dessa pessoa. Irmão, se você tinha desistido de orar, retoma esse lugar de intercessão. Reconheça o poder de Deus, reconheça a autoridade de Deus. Olha, fala igual aquele centurião: Senhor, o meu pai não está aqui, a minha irmã não está aqui, o meu irmão, o meu esposo não está aqui, mas uma palavra do Senhor, uma palavra que o Senhor der, ela pode alcançar, ela pode fazer o coração ser quebrantado. Não aceite as ações do diabo dentro do seu lar. Chega dentro da sua casa, expulsa esse mal de lá. Fala: Satanás, aqui na minha casa você não tem vez. Começa a procurar o que é que está fazendo o diabo ter legalidade dentro da sua casa. Expulsa esse mal. Se você está lá dentro, você é autoridade no nome de Jesus. Manda esse mal embora. Não aceita confusão, não aceita desrespeito, não aceite nada que é o contrário da vontade de Deus. Se é o vício, manda esse demônio do vício embora em nome de Jesus. Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Oi, irmãos, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Seja revestido de autoridade nessa hora. Seja revestido agora de ânimo. Seja revestido agora de fé. Ah, o Senhor, irmãos. O Senhor quer fazer um milagre na sua casa. O Senhor, Ele veio para salvar. Oh, o Senhor veio para salvar, irmãos. Não aceita Satanás carregar seu familiar para o inferno. Não deixe o diabo levar o seu familiar para caminhos que não é a vontade de Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós cremos no seu poder, nós reconhecemos a sua autoridade, e eu peço ao Senhor que através do seu Espírito Santo entra aqui em cada lar, entra aqui em cada casa, venha trazer quebrantamento, venha trazer o convencimento. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, ó Pai, que talvez nós não vamos conseguir entrar em todos os lares, mas uma palavra sua, Deus, um olhar seu, um levantar de mão do Senhor, meu Pai, oh Deus. Aquele que encontra com o Senhor nunca sai da mesma maneira. Meu Pai, aqueles familiares nossos que estão desviados, meu Deus, reacende a chama do Teu Espírito no coração deles. Um toque, Deus, não sei, às vezes através de um sonho, através de uma pessoa, não sei, Senhor, como o Senhor vai fazer, mas nós cremos que o Senhor vai fazer. Vai libertando, Deus, vai curando, Deus, vai curando as feridas, meu Pai, vai trazendo a restauração do diálogo no lar, meu Pai. Oh, Jesus. Ah, Pai, nós cremos no seu poder. Nós oramos por quebrantamento. Nós oramos por arrependimento. Nós oramos, ó Pai. Nós clamamos, nós pedimos. Nós nos decidimos nos posicionar nessa noite como intercessores dentro do nosso lar. Ah, Senhor, nós nos colocamos, ó Deus, como Neemias, Deus, para restaurar, Pai, tudo aquilo que foi perdido, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus, invada os lares, Pai, com seu Espírito. Alcance, Deus, cada familiar. Alcance, Deus, esse bairro. Alcance os nossos vizinhos, Senhor. Alcance
alcance cada lar, alcance cada casa, que haja paz nos lares, que haja a tua presença nos lares. Senhor, em nome de Jesus, Deus, uma palavra só que o Senhor mandar, essas vidas podem ser mudadas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos, Pai, o agir do diabo nesses lares, o agir do diabo nessas casas, espírito de vício, você que tem amarrado a vida dessas pessoas, nós damos uma ordem no nome de Jesus. Solta essas vidas, solta essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, usa cada um aqui, Pai, para trazer a sua presença, para trazer a presença do seu Espírito, meu Pai. Alcança, meu Pai, alcance esses lares, alcance essas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, pode voltar para o seu lugar. Aleluias. Irmãos, que você possa sair daqui. Se você estava desanimado, tinha parado às vezes de orar pelo seu familiar, que você saia daqui renovado. E se você estava firme orando, que você permaneça firme orando. Sabe, irmãos, às vezes a gente subestima, a gente fala assim, eu vou orar? Qual o efeito que a minha oração vai ter? É como se a oração não tivesse poder, irmãos. E a oração do justo, ela tem poder, amém? Amém? Repete comigo, a oração do justo, ela tem poder. Quando você estiver passando uma dificuldade, lembra disso, vai para o joelho e ora, porque a sua oração, ela tem poder, amém? No nome de Jesus, ela tem poder, amém? Irmãos, vou dar alguns recadinhos aqui. Irmãos, sábado, às 20 horas, nós temos aqui o culto das células, irmãos. O último que teve foi uma bênção. Mas, se você não participa de alguma célula, não quer dizer que esse culto não é para você. Porque às vezes fala assim, eu não estou participando de célula, é culto da célula. Não... Irmãos, venha. As células vão estar reunidas aqui, nós vamos ter oportunidade, às vezes, de trazer algumas pessoas que vão na célula, que não vêm na igreja. E você, às vezes, se você não está participando de uma célula, procure uma célula para você participar. Mas venha também no culto, irmãos. Vai ser uma bênção. A célula da Gisele, que está aí responsável. Os meninos estão empenhados demais. Eu vi que eles fizeram camisa, fizeram um vídeo, E eu sei, irmãos, que vai ser uma bênção, porque tudo isso é para a glória do Senhor e para alcançar as pessoas, amém? Então você precisa estar aqui, irmãos. Faça parte disso, amém? Só esse? Então, vamos embora para nossa casa? Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo, ó Pai, que foi feito aqui. Senhor, que essa palavra, Deus, ela venha entrar no nosso coração. Ela venha ser regada, Deus, e venha dar frutos. Que o Senhor abençoe, Deus, o nosso resto de semana. Abençoe o trabalho das nossas mãos. Nos leve para as nossas casas debaixo da sua graça e da sua proteção. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Que o Senhor te abençoe até sábado. E domingo, 18h30 também tem culto, tá? Deus te abençoe.